Então, a fibro, ela tem um componente que os médicos, e a maioria dos médicos, eu não me enquadro, porque eu estudo muito fibro, associam um quadro emocional, mas não é. A fibromialgia é uma doença genética, então eu já falei isso aqui N vezes. E o nome desse defeito genético é polimorfismo de nucleotídeo único. Então, nucleotídeo é o tijolo que eu tenho no meu DNA. Então, tá aqui que é o meu DNA, né? Nós temos 2 DNAs, né? Que a gente já falou. E cada DNA desse aqui, ele é formado por vários tijolinhos. E na fibromialgia nós temos vários genes que algum tijolinho desse ele está fora do lugar. Então, cada tijolo a gente dá um nome, ou nome de purina, ou pirimidina, é nome bioquímico, não precisa guardar isso. Mas, quando eu tenho uma alteração nesse tijolo, que chama nucleotídeo, então essa alteração nesse tijolo muda a forma do gene. Então, por isso que chama polimorfismo, né, porque são várias formas, de nucleotídeo único. Quer dizer, um nucleotídeo muda a forma do gene. E essa forma do gene interfere nessa expressão gênica decorrente do calor do seu corpo, ou do nosso corpo, todo mundo. Ou seja, o que é isso? Eu tenho um gene que ele trabalha lá 36,5, mais ou menos, aí, vai de 36,3, 4 até 37,2. Essa é a média aí. Mas a mulher que tem que ovular, ou seja, para ela fazer a maturação do óvulo, ela tem que esquentar o corpo. E essa alteração de temperatura, ela varia de meio a 1,5 grau. Então, de meio grau a 1,5 grau. Tanto é que quando vai se fazer inseminação artificial, para poder colher o óvulo, o que eles fazem? Temperatura. A mulher vai medindo a temperatura todo dia, ela vai anotando. E aí ela vai vendo que a temperatura ali no 14º dia, ela vai subindo. Ali está o momento de ovular. Então, é essa ovulação decorrente do calor, porque os estrógenos vão aumentando e o estrógeno interfere na temperatura cerebral. Então, os estrógenos mas homem e mulher tem estrógeno. É difícil a gente entender isso, né? Ainda mais para quem não é da área. Mas o que muda é a quantidade. Então, eu tenho testosterona, mas eu tenho estrógenos também. A mulher também tem estrógeno e tem testosterona, porque é a transformação da testosterona que eu volto a formar os estrógenos lá. Então, esses estrógenos vêm, então é da parte hormonal ali. E quando eu não tenho a capacidade de gerar calor, e como que eu gero calor? De 2 maneiras. Ou eu, pela alimentação, faço a comida, e o meu organismo transforma esse alimento em calor. Então, isso que é o efeito que o hormônio tiroidiano faz dentro da célula. Ele vai lá dentro da célula, manda o núcleo da célula, no nosso DNA, produzir uma proteína, que se chama termogenina, que transforma o alimento em calor. Então, beleza. Então, esse alimento ele vai ser transformado em calor pela geração desses alimentos. Ou eu posso, pela alimentação também, ou a quantidade que eu como, aí fazer essa geração de calor pela fermentação no meu intestino. Certo? Então, isso aí é temperatura central, que a gente chama. Ou eu posso gerar o calor pelos músculos, que é chamada temperatura axial. Axial quer dizer membros, né? Esse axial aí vem de membros.
Então, se eu tenho muito músculo, eu consigo gerar calor. Tá, beleza. Até aí tudo bem. Esse é o grande problema da mulher. A mulher não consegue ter muito músculo, porque não tem testosterona, né? O nível é muito baixo. E ela não consegue gerar calor. E os estrógenos vão lá no cérebro e interferem nessa regulação do calor. Por isso que na menopausa, quando cai os estrógenos, o cérebro fica doidinho para regular calor. E aí manda mensagem para o corpo para gerar calor. São os fogachos. Os fogachos nada mais são do que a tentativa do cérebro de manter a temperatura corporal. E para eu gerar calor, eu tenho que soltar um hormônio que se chama adrenalina. Eu tenho que estimular esse hormônio, adrenalina, para poder ir no músculo e gerar calor. Mas para gerar calor, para gerar essa adrenalina, eu preciso produzir um hormônio lá no cérebro, que é a mesma rota metabólica. Então, eu tenho L-dopa, dopamina, noradrenalina e adrenalina. No meu corpo, eu não tenho nem dopamina, nem noradrenalina. Porque eu tenho enzimas que quebram essas moléculas no meu corpo. Mas no meu cérebro, eu não tenho adrenalina. Eu só tenho dopamina e noradrenalina. E dopamina é o hormônio do medo. Então, aqui que começa o problema. Então, de tudo que nós estamos falando, de geração de calor, para culminar nesse hormônio do medo, que é o principal polimorfismo da fibromialgia. Nós temos vários. Se fala em mais de 500. Tem autor que chega a falar em 5.000 genes. Mas o principal é o que controla a dopamina. É um gene que tem o nome aí de CONT, catecol-O-metiltransferase, que é um gene lá, uma enzima, que vai formar adrenalina, formar dopamina. Então, para quem tem esse polimorfismo, e vocês têm, certeza, todas têm, vocês passam a produzir muito dopamina, que é o hormônio do medo, e vocês passam a interpretar os fatos de uma maneira ameaçadora à vida de vocês. Se eu tenho uma dopamina baixa, eu não tenho medo. Eu sou totalmente destemido. E eu morro mais cedo. Eles viram isso com rato. Eles conseguiram bloquear o hormônio do medo do rato. Já viu que é um bicho mais arisco do que um rato, né? Que a mulher não pode nem falar em rato. Mas eles viram que quando bloqueava a dopamina do rato, ele era destemido, ele ia, andava, não tinha medo de nada, e ele morria mais cedo. Então, a dopamina, para nós, ele preserva a vida. Porque nós somos muito mais defesa do que ataque. Muito mais defesa ou ataque, né? A luta e fuga, do que relaxamento. Se eu ficar relaxadão aqui o dia inteiro, tudo beleza. Eu não saio em busca de alimento, eu não faço exercício, eu não saio em busca de nada. Minha vida, ela começa e fica muito ruim. Essa é a verdade. Então, a dopamina ela é fundamental para nós. O grande problema de vocês é que vocês têm essa dopamina, esse hormônio do medo acima. E aí vocês passam a interpretar esses fatos da vida corriqueira como ameaçadores à vida de vocês, e vocês repetem esses fatos, e o cérebro, em algumas regiões, alguns neurônios, isso hoje a gente fala que nós, mais ou menos, nós conhecemos 15 tipos de neurônios. Mas a gente não sabe dividir qual que é a função de cada uma, a gente não entende ainda direito, sabe que existe, mas ali, por enquanto, não sabe. Mas a gente sabe que em grupos
em que eu tenho esse hormônio aumentado, eu jogo para a minha memória, e quem faz isso é a noradrenalina. Então, a noradrenalina e serotonina que guardam memória profunda. E tem acetilcolina e tem estradiol também. Mas nós vamos entrar aqui e vamos falar dessa dopamina e dessa noradrenalina. Então, eu interpretando um fato que eu acho que é ameaçador da minha vida, o meu cérebro repete aquele fato via noradrenalina e eu jogo isso aí lá para o meu subconsciente, que o nome médico isso é memória de longo prazo, e eu crio conexões biológicas, ou seja, um neurônio, ele cresce daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, ele forma uma rede. Essa é a rede neural que o Freud falou lá atrás. Por isso que a live hoje é Freud, rede neural e fibromialgia. E Freud viu isso. E ele falou lá atrás, isso em 1940, mais ou menos, por aí. E ele foi tido como charlatão. Que falou, olha, isso ninguém provou, ninguém sabe disso, esse cara é um enganador, isso não existe, patati patatá. E depois não, em 1980 veio esse cara aqui, ó. Eric Kandel. Ó, aqui ó, tá o nome dele aqui, ó. Eric Kandel. Ele... Vamos pôr aqui, quem quiser ver depois, é um livro grande, grosso, difícil de ler. É livro médico, né? E vê muito essa parte aí da neurociência, da bioquímica, estudei esse funcionamento. E esse cara provou que Freud tinha razão. Lá atrás, um cara há 50 anos, quer dizer, nós vamos colocar, se foi 1940, foi 1980, 40 anos atrás. Então, Freud demorou 40 anos para ser redimido, né? Vamos falar assim, porque ele viu isso. E o Freud viu que 3 grandes núcleos que esses neurônios crescem. E ele chamou de id, ego, superego. Para nós, o id, para nós médicos, o id é a amígdala cerebral. É o hormônio do medo que interfere nesse núcleo que te mantém em defesa. Então, o id é onde a gente guarda todos os rancores, todas as emoções negativas, tudo que eu interpretei como ruim, eu jogo para esse núcleo. Já o ego, que é o que Freud chama id, ego e superego, né? O ego é um núcleo cerebral que a gente chama de locus cerúleus. Então, locus cerúleus é o nome médico do ego. Amígdala cerebral é o nome médico do id. E o superego, que é o neocórtex, que é a região mais desenvolvida do nosso corpo, que a gente chama de juiz, né? Ou juízo crítico. É esse juiz, ou esse filtro, né? O psiquiatra gosta muito desse termo, né? Filtro. Você filtra tudo aí, tudo do dia a dia aí. E o Freud viu que esses núcleos cerebrais, eles vêm à tona quando o meu juízo crítico, ele diminui a ação. Ou seja, eu tenho um neocórtex que é o meu freio, vamos chamar assim, é o meu freio dos meus núcleos. Então, eu trabalho ali de uma maneira consciente, vendo tudo. Quando eu durmo, o meu inibidor, o meu filtro, ele diminui a atividade. E aí vem à tona tudo que está no subconsciente. Tanto bom quanto ruim, independente. E eu costumo falar que nós temos, né, no meu programa, eu dou o nome de Pitbull e Labrador. Pitbull seria o id, que é aquele núcleo protetivo, aquele cachorro bravo que fica protegendo a casa. E o labrador, que é aquele cachorro brincalhão, faz mal para ninguém ali, só quer brincar o dia inteiro e tal. E a gente fala, poxa, se eu durmo, diminuo o filtro,
Qual desses cachorros que vem à tona? Aquele que eu alimento mais. Ou seja, se eu sou uma pessoa rancorosa, guardo muito, eu trabalho ali com essa parte negativa muito ruim, eu estou estimulando o meu pitbull. E lógico, a hora que for à noite, eu diminuo o meu filtro, o pitbull vem à tona. E um grande fator inibidor desse juízo crítico é o álcool. Por isso que a pessoa fica tenso o dia inteiro, no final de semana, vai, pelo amor de Deus, me dá uma cachaça para eu dar uma relaxada, porque não consegue relaxar sem o efeito inibidor do juízo crítico, certo? E outras drogas, aí vai, mas não é o nosso caso aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam que... e Freud viu, então vamos falar do Freud, que eu gosto do Freud, não que eu seja adepto ou estudioso do Freud, não. O Freud viu que essas redes neurais, elas são formadas pela repetição daquele fato e quando você visualiza um cenário muito ruim. Então você tem um cenário assim, que você vai morrer, você vai cair da ponte, e aquele fato vai acabar com a sua vida, e por aí vai. E essa visualização, junto com a emoção daquele fato, essa rede neural vai crescendo. E o Freud viu isso, ele falou, caramba, como que eu desfaço essas redes neurais? Ele falou, eu tenho que reconfigurar o fato. E aí ele viu que para reconfigurar o fato, você precisa da audição. Então você precisa falar e escutar. E esse é o grande problema nosso hoje. Nós fomos perdendo os amigos pela correria do dia a dia. Todo mundo, sim, não vamos longe. A gente sai aqui na rua, não vê um vizinho mais. Meu vizinho aqui, da minha porta, amigo, amicíssimo, Gilberto, eu não vejo até uns 3 meses. Porque a casa é tudo fechada, a gente não encontra o horário que chega. Ele entra por um lado, eu entro por outro, e cada um correndo por um lado. Então agora, você tem que entender que você precisa buscar amigos, falar, poder escutar. Então quando a gente fala com um amigo, não é que o amigo quer escutar, não. Somos nós que precisamos falar, entre aspas, desabafar, para que a gente escuta a nossa voz. É a nossa voz que cria redes neurais. E a repetição. Então, eu tenho que saber disso para reconfigurar um fato. Então, independe do tipo do seu problema. Pode ser o problema mais diverso do mundo. O mesmo jeito que criou redes neurais para você, forma para mim também. E forma para a Rose, forma para a Elisete, forma aqui para o Leonardo, que está no Leonardo. É porque eu estou lendo aqui o nome aqui de quem está aqui na live aqui, né? Mas depois a gente vai responder as perguntas, tá bom? Então, isso é fundamental para se tratar uma fibromialgia. Não se pode falar em fibromialgia sem entender redes neurais, sem entender desses núcleos, sem entender que tem que reconfigurar um fato, que tem que repetir, É um trabalho de formiguinha. Então, essa é a grande lição hoje, né? Vamos chamar isso de lição, para que vocês aprendam que o conhecimento ele é fundamental para se vencer a doença. Não adianta você querer estar motivada para vencer, mas se você não tem conhecimento. Então, conhecimento sem motivação, sem conhecimento, é frustração. Então, você vai se frustrar porque você começa a fazer, não consegue fazer mais, e aí não resolve, né? Então,